Olá, quem voltou para mais um vídeo aqui do canal, gente, tudo bem com vocês? E hoje, o vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre gravidez, né, sobre tentantes. Pra quem não sabe, gente, eu fui tentante por um bom tempo e eu queria falar hoje sobre um tema que a gente fica muito curiosa, né, quando a gente tá ali sendo tentante, quando a gente é tentante, que é sobre a ovulação, que é uma questão que ainda tem muitas dúvidas. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei que eu conseguia sentir quando eu estava ovulando, que o meu corpo ele dava sinais e eu conseguia interpretar esses sinais que eram da ovulação. Então, para você que não sabe, o nosso corpo, né, o corpo da mulher, ele dá alguns sinais quando ele tá ali ovulando, quando tá no período fértil. Então, você sabendo exatamente quais são esses sintomas, se informando, estudando mais sobre o seu corpo, se informando sobre o seu corpo, você também começa a aguçar esses sentidos e consegue também perceber esses sinais. Mas como assim, Roberto? Como assim sentir que eu estou ovulando? Bom, quando a mulher tá no período fértil, acontece que é liberado um óvulo e se caso a mulher tiver relação naquele período, ela pode vir a engravidar, porque o espermatozoide ele vai ter contato ali com o óvulo, né? Não tem como a mulher engravidar em outro período a não ser quando ela está ovulando. Então, quando a mulher está ovulando, significa que ela liberou um óvulo e esse óvulo ele pode ser fecundado por algum espermatozoide, caso ela venha ter relação sexual. Então, nesse período, a mulher ela passa por esse período uma vez por mês. Nesse período fértil, que é a ovulação que acontecem alguns sinais. O corpo da mulher, ele muda um pouco. Tem muitas mulheres, muitas pessoas que falam, pode ter até médicos, possam falar que isso não é possível. Não é possível a mulher sentir porque são movimentos muito microscópicos e a mulher não consegue sentir. Nós somos feitas de sensações, nós somos muito sensitivas a tudo. Então, sim, nós somos capazes de sentir alguns sinais bem sutis, bem minúsculos, mas que a gente sabe que está acontecendo, né, de fato. Como, por exemplo, quando a mulher ela está no período de ovulação, quando ela está ovulando, a mulher, ela geralmente, né, não sei se todas as mulheres, mas geralmente a maioria sentem algumas mudanças nos seios, no fluxo ali vaginal. A gente sente um pouco mais úmida, né? Assim, tem uma umidadezinha maior. Tem até aquela que a gente chama, nós mulheres chamamos de clara de ovo, né? Que é o corrimento clara de ovo, que é aquele corrimento branquinho, clarinho. Então, quando tem um período ali do mês que você tá sentindo que você tá ficando mais úmida ali na sua região íntima, na sua parte íntima, que tá ficando mais úmida, que tá tendo um pouquinho mais de corrimento do que o normal e que esse corrimento ele é clarinho, como se fosse né, na cor mesmo de clara de ovo, é um sinal de que você está ali no período de ovulação. Outro sintoma também que acontece, que muitas mulheres conseguem sentir, e até aquelas que não conseguem, começam a se informar mais, a estudar mais sobre o seu corpo, elas começam a sentir também, que é o seio, né? Geralmente no período fértil, que é o período de ovulação, a mulher ela consegue sentir um pouco de sensibilidade nos seios, parecido quando a gente está realmente menstruada, né? Que o seio fica inchado, o bico do peito fica bem sensível, fica super sensível, que às vezes você não consegue nem passar a mão, assim, fica dolorido, sabe? Então, esses são alguns sinais de que você pode estar ovulando. Outro sintoma também que faz parte também, que você pode ficar atenta aí pra ver que você está ovulando, é quando você começa a sentir muito calor. Geralmente, no caso, eu tenho esse sintoma, eu começo a sentir muito calor, mais do que o normal, sabe? É sinal também de que você pode estar ovulando. Outro sintoma também, outro sinal que o corpo da mulher dá, são algumas fisgadinhas, como se fossem pequenas cólicazinhas bem sutis
no pé da barriga. E geralmente é de um dos lados, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então, se você sente as fisgadinhas, né, uns beliscãozinhos, assim, umas pequenas cólicazinhas do lado direito, isso quer dizer que você tá ovulando do lado direito. E se você tá sentindo do lado esquerdo, né, essas fisgadinhas, né, você pode estar, é sinal de que você está ovulando do lado esquerdo. Então, assim, para aquelas mulheres que, assim como eu, tem somente uma trompa, né, porque eu tive a gravidez ectópica e hoje eu só tenho uma trompa, isso faz toda a diferença, porque para nós que somos tentantes, às vezes não conseguimos, às vezes não saber de que lado a gente está ovulando dificulta mais, parece ser bem mais difícil, né? Porque não sei se vocês sabem, mas a ovulação ela acontece uma vez, um mês ela acontece no ovário direito, outro mês pode ser que a gente ovule de novo pelo ovário direito, aí no terceiro mês pode ser que a ovulação aconteça de novo pelo lado direito, e aí só no quarto ou quinto que ela vem lá no lado esquerdo, e assim vai até mudar de novo. Antes de conhecer, de me informar, de estudar mais sobre o nosso corpo, né, o corpo feminino, na hora ali da ovulação, na hora de se preparar para engravidar, eu também pensava que o óvulo ele era liberado cada mês, era liberado por um lado. Por exemplo, no primeiro mês eu ovulei pelo lado direito, no segundo pelo lado esquerdo, no terceiro pelo lado direito de novo, e assim iria intercalando. Eu também pensava que era assim, mas não funciona. Funciona daquela forma que eu falei. Não tem mês certo para você ovular de cada mês, é ali na sorte mesmo. Não tem como a gente saber. Então por isso que acaba ficando mais difícil para quem tem só uma trompa de engravidar. Ficar mais difícil porque vai demorar um pouquinho mais, mas não que seja impossível. Então esses sinais de que a gente está ovulando, ele é interessante por conta disso. Porque se a gente conhece, se a gente sabe que a gente está ovulando, se o nosso corpo tá dando esses sinais e a gente tá conseguindo ler, então a gente sabe o exato momento que a gente vai tentar, que a gente vai ali namorar para poder fazer dar certo. E se a gente sabe qual lado da trompa que tá saindo o óvulo, vai ser bem melhor, porque daí você já vai evitar de ficar com aquela expectativa, se caso você sentir que está ovulando pelo lado que não tem a trompa, entendeu? E aí você não vai ficar naquela agonia de pensar, ai meu Deus, será que dessa vez foi? Não, você vai saber exatamente qual dos lados que você tá sentindo, que você tá ovulando. Então, ele dá pequenas fisgadinhas, não no útero, mas do lado, né? Pé da barriga, só que do lado, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Esse é um sintoma que me ajudou muito, porque eu tive a gravidez ectópica, eu passei uns 5, 6 meses sem tentar, né, pra me recuperar ali do pós-cirúrgico e tudo, pra me recuperar. Depois eu comecei a tentar, só que às vezes eu sabia que eu poderia acontecer de eu ovular e eu namorar no mesmo dia, mas não iria acontecer nada porque eu estaria ovulando pelo lado que não tenho a trompa. E exatamente no mês que eu ovulei pelo lado que eu tenho a trompa, que foi o lado direito, eu engravidei. Então é isso, você consegue identificar. Ah, Roberta, mas como que eu consigo sentir? Como é que eu sei que essa cólica que eu tô sentindo é a ovulação? Só sente todos os sintomas que eu falei, vê aí pelo período, porque você sabe que a gente tem um período ali, tem mulheres que são irregulares, né, mas dá pra você saber mais ou menos ali qual foi a última vez que você menstruou. E aí você vê se tá ali mais ou menos no tempo de você tá ovulando. Você presta atenção nesses outros sinais que eu dei, o seio dolorido, a umidade, a região íntima. Então você vai ficar atenta a todos esses sinais, junto com essas fisgadinhas, essas cólicazinhas que vêm, né? E aí você vai juntando todas essas informações que aí você vai saber. Eu também não sabia, eu também não tinha essa sensibilidade. Mas depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender mais o meu corpo, e quando eu sentia alguma coisa, eu ficava quietinha, prestando atenção, porque às vezes o nosso corpo ele tá trabalhando tanto, e a gente tá focado em outras coisas, na correria do dia a dia, que a gente não volta o nosso sentido pra dentro da gente mesmo. Então a gente não consegue sentir. Às vezes a gente não consegue sentir nosso próprio coração, né?
a gente não consegue sentir nossa própria mente, nosso próprio pensamento, porque a gente tá na correria. Se informe mais, conheça mais o seu corpo, saiba como ele funciona, como ele trabalha, porque daí isso facilita com que você consiga sentir esses sinais, esses sintomazinhos básicos, que são os sintomas que você tá ovulando. E isso vai facilitar bastante na hora de tentar. Então é isso, gente. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Ou se tiver ficado mais alguma dúvida a respeito desse assunto, coloca aqui pra mim, pra eu saber. E não percam os próximos vídeos, ok? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!